Se você é inscrito aqui do JG Capital e viu o último vídeo que eu fiz sobre a Petrobras, que eu disse inclusive que não valia mais a pena investir nela observando o histórico do novo governo. Depois veio aí a mudança da lei das estatais, que as protege inclusive de interferências do governo para uso político. Eu também falei várias vezes aqui o que poderia acontecer se houvesse uma mudança na paridade de preços internacionais, que o novo governo caminha para isso. Quando se tem um grande player vendendo a preços baixos, que atrapalham a competitividade interna, outras empresas se prejudicam e param de operar naquele mercado, principalmente quando o caso é estatais, porque sempre tem um jeitinho ali de driblar os órgãos reguladores. Isso é em qualquer setor. Qual é a empresa de petróleo e gás que tem uma margem superior à Petrobras, que é estatal? Pois é, nenhuma. Todos sabem que o Brasil não tem capacidade de suprir a demanda interna de combustíveis, porque não tem, aliás, nunca teve refinarias suficientes. E com isso, ele precisa importar os produtos refinados. O mais importante de se entender nessa questão aí é que os outros players eles vão continuar exportando e tendo lucros. Pode até refinar para poder vender aqui, mas vai ser mais lucrativo para a empresa exportar o petróleo cru, E quem vai pagar a conta é o consumidor aqui no Brasil. A princípio, os preços caem, como a gente já está vendo agora, mas depois vem as consequências disso. Você vai entender. Outros países experimentaram algo parecido pelas mesmas práticas governamentais populistas. A Argentina, por exemplo, tem falta de diesel e de gasolina nos postos lá direto. Sempre tem uma notícia assim vindo de lá. Não é novidade. Na Venezuela, outro exemplo, nem se fala. E é irônico, porque é o país que tem a maior reserva de petróleo interna do mundo, a maior reserva natural, na frente disparada da Arábia Saudita. Isso mesmo, a mesma Arábia da OPEP+, a que manda no preço da commodity, e até os Estados Unidos já abaixam a cabeça quando eles dizem que vão reduzir aí as produções para poder controlar o preço do petróleo, não deixar que caia mais, dependendo aí de uma quebra de demanda, ou seja, uma diminuição de demanda. Por que será que faltou combustível no país que mais tem reserva de petróleo no mundo? E é importante ressaltar isso porque as consequências de um erro grotesco, desse aí demoram, para poder acontecer na economia real. E ainda dá tempo, principalmente de arrumar culpados ou até mesmo desculpas, como sempre é feito aí no meio político. Toda vez que eu falo de assuntos assim delicados, aqui é impressionante a quantidade de comentários negativos, como se eu fosse apenas um desocupado que estivesse falando. E por mais que não falte vontade, não vou ficar aqui falando sobre diploma ou esfregando nada na cara de ninguém. Mas uma coisa eu repito, eu avisei. E não era algo alarmante em relação apenas a investimento, mas de modo geral eu falei isso também, como sociedade. Se tem vários exemplos econômicos ruins aí em outras economias, para poder se comparar dados, movimentos, no meio político e governamental, e mesmo assim a galera quer viver em Nárnia, por conta de um velho clichê brasileiro: entra governo, sai governo e não muda em nada. Eu sinceramente não vejo isso. O Brasil ele está mudando, o mundo está mudando, e a maneira como se analisa e vê as coisas também deve mudar, E como investidor, não levar o contexto geral em consideração, agir como se o Brasil fosse uma ilha isolada aí do mundo, ou melhor, uma fazendinha isolada do mundo, isso só vai te fazer perder dinheiro. Não só como investidor, mas como um cidadão também. Tem muita gente que é cidadã e não sabe como é que as coisas funcionam. E como sociedade, também perdemos, no sentido de que as leis não servem para todo mundo. E eu não me refiro apenas à lei das estatais, que inclusive começou a ser dessecada no ano passado, em dezembro, para ser mais específico, na Câmara dos Deputados. Não tinha nem acontecido a posse do novo governo e o caminho já estava sendo ali traçado, e diziam que a Câmara ela estava cheia de gente de direita e liberal, e até agora eu não vi muito isso aí não. Quando eu falei no último vídeo que as estatais, de modo geral, pelo histórico do novo governo, não valiam a pena,
pelo menos as estatais federais, inclusive está uma guerra aí para poder anular a venda da Eletrobras, né? Acredito que não vai ser anulada, né? Até porque a Câmara já tinha dito isso e como eles votaram a favor do arcabouço fiscal, ou melhor, calabouço fiscal, acredito que não vai ser revogada aí, tá? Cara, o que o governo quer, esse governo, é mamar o custo do bolso dos outros, aumentar a arrecadação. Já falei aqui várias vezes que o calabouço ele está ancorado unicamente em arrecadação. Olha o que está acontecendo com o Campos Neto. É um partido político e um presidente atacando a autonomia do Banco Central, que deve ser independente nas suas decisões, porque os dados não têm ideologias ou sentimentos, né? Eles servem justamente para poder tomar as melhores decisões racionalmente. Há uns anos atrás, fundos e gestoras, né, grandes investidores ou pequenos americanos, né, que tiveram prejuízo, né, não queria nem ouvir falar em Lula, né, ou no partido dele. Aquele senhor foi o pivô do segundo maior esquema de corrupção da história mundial, atrás apenas de um ex-presidente da Ucrânia, né, o Viktor Yanukovych, né, que não vem ao caso aqui, mas em questão de dinheiro recebido diretamente em espécie, né, levado até por alguns políticos na própria cueca, né, acredito que tenha sido o pior, né, porque até onde eu sei, nenhum outro político no mundo já tinha se envolvido num esquema bilionário como esse, porque não envolvia apenas estatais, né, como outras empresas, né, que até quebraram, algumas estão tentando se recuperar até hoje, né, e os políticos estão por aí de novo, né? Com isso o Brasil ficou ainda mais pobre, porque político não gera riqueza, não gera empregos, não gera renda, e essas empresas que jogaram o jogo político para poder crescer depois de atingirem um nível hard, a gente sabe como é que acontece aqui no Brasil as coisas, né? E olha, não é preciso ser a pessoa mais inteligente do mundo, não, tá? Basta ver a comparação do PIB per capita do Brasil. Brasília está em primeiro lugar. O que é que se gera em Brasília? Brasília não gera nada, apenas acontece ali uma transferência de recurso público para o funcionalismo público. O que é que você acha disso? A penalidade, né, que era para dar aos políticos foi jogado para as empresas. Olha a Odebrecht, que era orgulho nacional, né, uma empresa conhecida mundialmente. A Braskem, que é outra gigante global que pertence ainda ao antigo grupo Odebrecht, que trocou até o nome, e está aí tentando ser vendida para poder cobrir os prejuízos causados por conta desses esquemas aí. A realidade ela é muito simples, mas tem gente que ignora o mercado intencionalmente, porque a bolsa só existe por conta das pessoas que perdem dinheiro, né? Afinal, como é que se realiza lucro sem liquidez? É uma dualidade. O mercado de capitais ele vai tirar o dinheiro das pessoas impacientes, outro clichê, e dar para as pessoas pacientes. Preste atenção, desde que o investidor ele leve o contexto político, socioeconômico e o pragmatismo ao seu favor. É chato? É, mas até como cidadão, tudo isso já deveria ser levado em consideração. Olha como é que está o Brasilzão agora. Uma completa bagunça. São assuntos até um pouco sensíveis, né? Não sei se era o momento para falar isso ou dessa forma, senão a gente pode ser cancelado. Mas voltando ao assunto, né, a Petrobras ela é uma grande geradora de caixa, né, e tem a maior margem operacional do setor. Isso não é novidade nenhuma. Foi a segunda maior pagadora de dividendos do mundo ano passado. As ações, né, sempre negociam descontadas exatamente pelo fato de ela ser estatal, tá? E sempre ter os mesmos problemas aí de interferência por interesses políticos, ideológicos, pelo mesmo partido. Diga-se de passagem, mesmo com pouco capital, nem todos têm problemas de memória, né? E um desconto ele pode sim significar uma grande oportunidade de longo prazo, né? Dependendo do cenário político, porque do jeito que as coisas estão aí, nem sei como é que vai ser essa próxima eleição, ou até mesmo, né, como é que vai ser depois desse próximo presidente aí do Banco Central. Talvez tenha ficado um pouco confuso misturar tudo isso num assunto só. Entenda que quando o assunto é dinheiro, não existem limites para poder contextualizar numa análise. E tudo que esteja ali ao redor ou interligado deve ser levado em consideração. Claro que
numa análise de contexto, né, que acontece antes de se formar uma premissa e posteriormente aquela boa e velha análise fundamentalista. Em breve, né, quem sabe, depois dos próximos capítulos dessa novela aí, eu volte a falar aqui da Petrobras, mas eu continuo convicto que o melhor investimento agora é em júniors, né, do setor privadas, né, como a 3R Petroleum, a PetroRio. Qual é a sua opinião? É pragmatismo aqui em excesso, da minha parte? Nada mudou? Entra governo, sai governo e tá tudo certo, não muda nada? Deixa aí nos comentários, tá? Pra gente poder bater aquele papo legal. Deixa já o seu like com apoio, se inscreva, ativa o sininho de notificações. Deixa aí, inclusive, tá? Se você quer que mais conteúdos assim sejam feitos, acho que é um momento muito importante para se falar dessas coisas aqui. Outra coisa, na descrição e no primeiro comentário vão estar as melhores planilhas de controle de investimentos com detalhamento do controle para o seu patrimônio aí. Tem uma que tem aí a variação em tempo real com a bolsa, tá? Dos ativos variáveis e faz toda a contabilidade para você só copiar e colar na declaração. Ambas te auxiliam a isso, além do pagamento de DARF para quem faz um volume maior em negociações mensais, com vendas e lucros, tá, dos ativos. Todos devem ter isso de maneira pessoal, tá, não só em aplicativo. Um grande abraço, valeu e até a próxima.